Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, toda a terra cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Muito bom, vamos continuar louvando ao Senhor, cantando agora: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
teus atos de justiça se fizeram manifesto. Das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te... pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Esse aqui é antigo. Eu me lembro, a primeira vez que eu cantei esse cântico foi em 1991, num retiro. Então, toda vez que nós cantamos, minha mente vai lá para o Caravela, né? Tá bem, irmãos, vamos orar. Vou pedir aí a nossa irmã Maria. Pode orar, Maria, para a gente, por favor. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. Já passando aí para os irmãos as notícias da semana, os irmãos já estão cientes, né? Dos nossos cultos. Lembrando os irmãos, terça-feira nós temos aqui um estudo bíblico, uma reunião de doutrinas, né? Nós estamos estudando as doutrinas da graça e a oportunidade também temos de fazer perguntas, né? Os irmãos assim que queiram. Então, isso às terças-feiras, às 20 horas. Os irmãos que queiram chegar, estudar com a gente, já tem um grupo aí fixo, né? De pelo menos 5, às vezes 6, quando não está doente. Mas é bom se algum irmão quiser vir na terça-feira às 20 horas. Tá bem? Nós temos esse estudo. Nós estamos na graça irresistível e nós vamos, bora ver se nessa terça-feira entra na perseverança dos santos ou a preservação dos santos. Isso então na terça-feira aqui na igreja. Quarta-feira nós temos lá com a congregação lá em Cuba e estamos estudando lá Apocalipse. Estamos no capítulo 1 ainda, né, no Apocalipse. Se algum irmão quiser aparecer por lá, né, vai ser bem-vindo. Lá começa às 20h30, 35 por aí. Na quinta-feira, bem cheio, né? Começa desde de 1h30, eu saio daqui para ir lá para Serpa, onde visito lá no lar de Serpa a irmã Augusta e a irmã Ana. E essa semana que passou eu vi a irmã Augusta estar mais fraquinha, né? Eu conversava com ela parece assim que estava meio distante. Mas concordava assim com a cabeça e tudo, né? Fazia assim. Então, mas é uma que aguarda, né? A chamada, né? A irmã Ana Barreira, né? Se não fosse a cabecinha assim, estava, como posso dizer, melhor do que a irmã Augusta. As duas são da mesma idade, se calhar a irmã Ana é mais velha do que a irmã Augusta.
A irmã Augusta está com uns 81 ou 82 por aí, a Aninha já está com uns 84 ou 85. Já há alguns aninhos, né? Mas ore por essas irmãs. O nosso irmão Joaquim Bulli foi nessa quinta-feira passada. Tinha 2 quintas-feiras que ele não conseguia ir, fraqueza, estava fraco, não conseguia assim se firmar, né? Mas essa quinta-feira ele estava bem, e sempre quando nós vamos é um período de comunhão, a gente vai conversando, vai rindo, ele vai contando as coisas. Ele foi soldado, né, na época lá de 60, 70, né, serviu lá em Angola. Então ele vai contando as histórias e tudo, bem interessante. Então, depois de buscar os irmãos, a irmã Joaquim Bulli e a irmã Mariana, aí chegamos lá em Vales Mortos, onde está a irmã Rosinha, que também ainda está mais ou menos assim como eu, se recuperando e tudo, mas ore por ela, né? Ela precisa também das nossas orações ali. Então isso é na quinta, e aqui às 20 horas, né, o culto de oração, aqui na igreja, nas quintas-feiras, né? Geralmente chegamos aqui, começamos às 20 horas, cantamos, fazemos uma pequena meditação e aí entramos num período de oração. Então, se você estiver livre naquele dia, puder vir, aqui vai ser muito bom nós orarmos juntos. Então, depois da quinta, só domingo, né? Domingo pela manhã e domingo à tarde. Então, esses aí são os nossos avisos. E outra coisa que eu gosto de dizer para os irmãos, eu já disse uma primeira vez, vou dizer de novo. Os irmãos sabem o meu contato, né? Tá lá no grupo também o meu contato. Então, se algum irmão quer alguma visita, para depois não dizer assim, poxa vida, o pastor não veio me visitar, é só me ligar, né? Depois desse culto eu tenho uma visita para fazer, mas já me avisaram, e eu vou tomar um cafezinho, conversando com um cafezinho, aí vai embora, vai até meia-noite, né? Não tem aula mesmo amanhã para as criançadas. Mas se algum irmão precisar, gostaria de conversar, ligue, tá bem? Então, pelo menos assim, eu já me livro de alguém dizer assim, queria uma visita. Não, é só me chamar, aí a gente marca e vai lá, tá bom? Então é isso, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor, antes de ouvirmos aí, o pastor Jander vai avançar aí no estudo, no Haja Luz. Eu já estou curioso para ouvir essa pregação. Vamos cantar então, para o pastor Jander ter bastante tempo. Vamos para o Vivo Feliz. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto bênção da luz. Vamos ficar de pé e cantarmos esse cântico, e depois o pastor Jander pode chegar. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus louvam a excelsa
graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, enche-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, enche-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, enche-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, enche-lhe sempre ardente louvor. Pastor Janda pode chegar. Irmãos, ainda em pé, vamos fazer uma breve leitura. O texto que estamos estudando, livro de Gênesis, capítulo 1. Apenas dos versos 3 a 5. Gênesis 1, 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém. Oremos. Pai querido, mais uma vez, na Tua presença aqui, na Tua casa, essa casa chamada casa de oração, que o Senhor possa mesmo nos abençoar através da Tua palavra, do estudo da Tua palavra. Nos exorta, nos edifica, nos anima, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Irmãos, hoje nós saímos da introdução, vimos aí o versículo 1 e 2 de Gênesis capítulo 1, e aí só a nível de... para relembrar e a gente fixar bem aquilo que a gente já viu, estudando a questão do no princípio, vimos que Deus é o único ser eterno, que estava antes do início de todas as coisas. Então, eu não vou voltar tudo que nós já falamos, apenas dizer, afirmar aquilo que nós já vimos. E conforme nós estudamos, já estabelecemos. Deus é o único ser eterno. E Ele criou tudo do nada. E esse momento que Ele criou, deu início a todas as coisas, a matéria. Não como as culturas pagãs, as religiões antigas acreditavam que existia uma matéria, um caos primitivo. E desse caos, os deuses apareceram, as coisas apareceram, e dos deuses a criação se tornou realidade. Não, Deus é o único ser eterno e Ele estava antes desse no princípio. Então, quando Ele criou as coisas, foi o no princípio, foi o início daquilo que a gente chama de tempo, o nosso tempo. Criou é o termo utilizado, nós vimos que é utilizado no Antigo Testamento 48 vezes. E esse verbo criar, utilizado neste verso 1, é um verbo que é utilizado somente para uma ação de Deus. O homem não pode fazer aquilo que este verbo indica, apenas Deus, dando a entender que Deus criou do nada, conforme o seu querer. Depois, no princípio, criou Deus. Esse termo Deus não é o termo Jeová, Yahvé, que nós sabemos. Lá depois ele vai se identificar, mas é chamado Elohim. É um plural, é poderes, indicando
não que são não indicando não só a Trindade, nem indicando, como alguns até creem, que são, digamos assim, é o corpo celeste, a corte celestial da presença de Deus. Não é isto, mas quer indicar justamente a majestade, o poderio de Deus sobre todas as coisas. Esse mesmo Deus, ele é tão poderoso, e por isso Moisés indicou aqui num plural, né? Criou Deus, esse poder tão grande, tão imenso, que pode dar a vida, pode trazer à existência coisas que não existem e trazer essas coisas do absoluto nada. Deus. E aí criou os céus e a terra, aquilo tudo que nós vemos, tudo que existe no nosso universo, as coisas visíveis e invisíveis. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Também vimos essa questão que Deus criou justamente esta matéria-prima da criação, né? E nós vimos como se fosse algo, um bolo de terra, água, tudo ali formando aquela matéria sem forma, vazia, no sentido de vazia. Como é que é? Sem forma, vazia, é justamente algo que está deserto, não tem coisas existindo ou subsistindo através dela, é algo sem forma e vazio. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus estava aí, nós utilizamos até a imagem que este verbo utiliza, que é o Espírito de Deus estava como que uma ave chocando esta matéria, este corpo sem forma e vazia, como se estivesse preparando aquela matéria para o ato criacional de Deus, de todas as coisas que nós vemos. E aí agora nós vamos partir agora, mais especificamente, para os dias da criação, que são dos versículos 3 a 31 do capítulo 1 de Gênesis. Mas antes a gente precisa fazer algumas observações, sublinhar alguns pensamentos, para até entendermos melhor. Veja, a forma didática que você pode até aprender, às vezes quando eu era pequeno, eu confesso, na classe dominical, eu tinha dificuldade de aprender, por exemplo, na ordem, conforme Gênesis nos dá, a ordem da criação. O que Deus criou no quarto dia? Eu não vou fazer aqui, né, o teste, mas talvez se eu perguntar para algum irmão, também não vai saber. Se eu perguntar, o que Deus criou no quinto dia? Aí a pessoa, não lembro. Mas, entenda, Gênesis foi escrito, pelo menos essa primeira parte, e eu confesso que, estudando, a gente vê muita lógica, e a gente sabe que o Espírito Santo que inspirou o seu servo Moisés a escrever. Mas é algo tão didático, é uma história que Moisés está contando para ensinar um povo que não sabe dessas coisas. E é como se fosse ensinar uma criança, como se eu fosse ensinar a Mariana, a Mônica, né, a Isabel, Josué. Tenho que ensinar de forma didática, né, bem explicadinho. E aí você vai ver, a gente pode separar os dias da criação. São basicamente 6 dias que Deus cria ali as coisas. E aí nos 3 primeiros dias, Deus cria os ambientes, os habitats. E nos outros 3 dias da criação, Ele cria a população que vai habitar em cada habitat. Deu para entender? As crianças ali que já estão, né, no nono ano, 5º, 6º ano, já sabem, né, esses termos habitat, né, e tal, o ambiente. Então veja, no primeiro dia nós vemos que Deus criou a luz. A luz. E aí fez divisão de luz e trevas. No segundo dia, Deus criou o firmamento, que nada mais é, Ele separou as águas de baixo e as águas de cima. O céu, essa atmosfera que nós temos. Nós conseguimos respirar esse oxigênio porque existe uma camada, né, a gente chama camada de ozônio aqui, prendendo, como se fosse uma gaiola, prendendo os gases que nos dá a vida, que nós podemos respirar. Temos o oxigênio, o carbono, tudo isto
por causa dessa atmosfera. Deus criou essa parte. E no terceiro dia, Deus, da água, né, ali dos mares, Deus separou a porção seca e também fez a vegetação. Então veja, primeiro dia, luz. Segundo dia, o firmamento, a nossa atmosfera que nós temos aqui. E no terceiro dia, a terra, a porção seca. E os outros 3 dias, o que vem em seguida? Agora Deus vai povoar cada um desses ambientes, desses habitats. No quarto dia, então, o que Deus criou no primeiro dia? A luz. Ou seja, né, digamos assim, em termos mais práticos, o universo. Deus criou a luz, o espaço. E aí ele vai colocar agora nesse espaço, nessa luz, os luminares, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, o que ele vai criar? Ele criou no segundo dia a atmosfera ali, o firmamento. Então eu vou povoar agora o firmamento e também os mares. O que tem no firmamento lá no céu, voando? Os pássaros. O que nós temos nas águas? Os peixes, né? Os animais marinhos. E no sexto dia, o que eu vou criar? Agora eu vou povoar aquilo que eu criei no terceiro dia. Eu criei a terra ali, separei a terra da água, então agora eu vou povoar essa terra. Venha os animais terrestres, o homem. Então, você vai vendo a lógica divina. Não é um caos, irmãos, não é algo do nada, é algo planeado, como diz o português, né? Algo planeado, algo que segue a lógica. E aí nós já vimos esse texto que diz: quem foi que ensinou Deus? Quem foi o seu arquiteto? Quem foi o seu professor, o seu mestre, para que ele criasse tudo isto de uma forma perfeita, da forma ideal? Não teve. Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus sábio, é o Deus eterno, que ninguém pode sondar os seus pensamentos. Então, eu espero que tenha ficado fixo na mente. Então, se você aprender os 3 primeiros dias, os outros 3 são fáceis. Primeiro, Deus cria os ambientes, a luz, firmamento, terra. E nos outros 3 dias, os luminares, aves e animais marinhos. E no sexto dia, os animais terrestres e o homem, para habitar na terra. Também nós podemos ver, pelo menos logo no início, eu já citei no domingo passado, mas a partir daqui, até daquilo que nós lemos aqui no versículo 3, nós podemos ver o aspecto da Trindade. Temos o Deus Pai, o arquiteto, o planejador, a mente sábia por trás de tudo. O Espírito Santo, no versículo 2, chocando, preparando a matéria, estando ali, né, apostos para a ordem de Deus dar vida, trazer à existência as coisas. E aí no versículo 3 nós temos aquela frase famosa: disse Deus. E aí nós vamos lá para João. Eu vou pedir para o Matias colocar aí João, capítulo 1, versículo 1 a 4. Temos um texto bastante conhecido que nós podemos aplicar justamente aqui em Gênesis 1 também. João 1. O que diz? No princípio era o Logos, a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, disse Deus. Nós sabemos que Deus é Espírito, irmãos. Deus é Espírito, João 4 vai dizer. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, como é que a gente sabe que teve um Espírito fala alguma coisa? Vemos que o verbo de Deus, quem era? Jesus Cristo, estava na criação. Sem Cristo Jesus, a criação não existiria. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então veja o aspecto ali sendo revelado, não na palavra trindade. Moisés nos olha, Hebreus, né? Deus é 3 em 1, existe a trindade. Não,
Mas, seguindo aqui o pensamento, nós temos evidências, provas concretas da Trindade existindo, coexistindo umas com as outras. As pessoas, claro que não é um Deus plural, nós não somos politeístas. É o único Deus. Só há um Deus. Mas 3 pessoas coexistindo ali, tendo o seu papel fundamental na criação, que é o que estamos estudando. Também vendo aqui nesse versículo 3, essa palavra até diz, essas 2 palavras, disse Deus, até alguns rabinos judeus da antiguidade acreditavam que até isso aí era apenas um eufemismo para que o homem entendesse que as coisas aconteceram não porque Deus falou. Deus não precisava falar para a coisa acontecer. Então, isso aí isso é uma alegoria. É para o homem entender que Deus disse, mas ele não falou. Isso, rabinos judeus lá da antiguidade acreditavam disto. Mas, irmãos, quando também é outra coisa que nós devemos verificar quando formos estudar, principalmente essas passagens que nos dizem aquilo que está escrito. Eu não vou tentar interpretar uma coisa, Moisés aqui não quis dizer isso, ele quis falar outra coisa, e aí que está escondida por trás do texto. Aí você já vai partindo para o misticismo, né? Para as coisas esotéricas, isso aqui realmente não é, tem um segredo escondido por trás das letras aqui. Não, está escrito, Deus disse, haja luz, e temos uma outra passagem lá no Novo Testamento dizendo que a palavra de Deus criou todas as coisas, então eu acredito que a palavra de Deus criou a partir do que ele falou. Deu a existência a todas as coisas, né? E aí isso até desacredita as escrituras. Se você for ver, são pessoas que assim acreditam de uma certa forma. E aí não acreditam que Jesus é o Messias, que é o Cristo. Não acreditam, desvalidam um Novo Testamento. Porque não, isso aqui Deus é Espírito, Deus não vai falar. É só para o homem entender melhor o texto. Nada disso. Está escrito aqui, disse Deus, então disse Deus. Leiamos e creiamos naquilo que está escrito. Outra coisa que também nós podemos destacar desses dias da criação, os 6 dias, é que essa criação, esse relato, essa história narrada por Moisés, ela segue uma estrutura para todos os dias praticamente. Se você for ler do versículo 3 até o versículo 31, que é o relato da criação, nós temos esta ordem, né? Esta sequência. Temos a ordem de Deus, sempre dizendo, disse Deus, disse Deus, disse Deus, e ele ordenando. Depois nós temos a existência daquela coisa, daquela ordem que ele deu. Ele deu a ordem, aquilo se fez. Depois nós temos a nomeação daquilo que foi criado, temos a avaliação daquilo que foi criado, e nós temos o encerramento do dia. Se você for ler, vai sempre seguir essa ordem, a não ser agora nesse versículo 3, na criação da luz, a avaliação vem primeiro e depois a nomeação. Então, Deus viu que a luz era boa, aí Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Mas só nessa parte. Depois vai seguir a ordem, a sequência. Ordem, existência, nomeação, avaliação. Olha, muito bom. Aquilo que eu criei é bom. E depois o encerramento do dia. Houve tarde, manhã, primeiro dia, segundo, quarto, quinto, sexto dia. Outra coisa também que até é motivo de muito debate, até no meio acadêmico, os teólogos e tal, muitos irmãos estudiosos até da palavra de Deus, a gente não pode negar a sua fé, mas acreditam em coisas diferentes. Alguns, por exemplo, acreditam que cada dia da criação é um período de tempo indeterminado e não seria um dia de 24 horas.
Ou seja, o primeiro dia poderia ter passado 1 milhão de anos, 1000 anos. Depois Deus criou, né, no segundo dia, mais 1000 anos passou para Deus criar lá no terceiro dia. Estão entendendo? E aí a gente pode até citar teólogos importantes aí, Warfield, que ele acreditava, ele era presbiteriano, ele estava aberto à ideia de que os dias poderiam representar longos períodos de tempo, em vez de dias literais de 24 horas. E aí ele foi um dos primeiros a reconciliar a narrativa bíblica da criação com a teoria da evolução. E isto é um grande problema, irmãos. A gente querer sempre conciliar a fé, o relato bíblico com ciência. E consciência. E aí muitos até tentam fazer essa conciliação como se estivessem brigando. Eu não sou obrigado a ter que, né, encaixar as escrituras com a ciência. Entre ciência e escrituras, eu fico com as escrituras. A ciência já provou muitas coisas. Já deu como, olha, o que ela disse é um fato verdadeiro. Muito bem, mas eu não preciso da ciência para acreditar que isto aconteceu de fato. Não. Se provarem, poxa, muito bem, eu já sabia, já estava certo há muito tempo. Né? Vocês descobriram agora. Até tem um ditado que diz, olha, quando... Eu não sei dizer muito bem, mas é como quando o cientista sobe a montanha descobrindo as coisas, quando ele chega lá no pico, ele descobre que tem um teólogo lá, né, alguém que estuda a Bíblia, e aí quando os dois se falam, é como se, olha, a gente não sabe de nada, no final das contas. Eu descobri, olha, a Bíblia fala a mesma coisa. Aí no final, realmente temos muito a aprender, não sabemos de nada no final das contas. Também outros teólogos acreditam que esse relato não deve ser tratado como algo literal, como é o que está escrito. Não, é uma alegoria, é uma história para trazer a luz ao entendimento. Mas eu não devo acreditar literalmente naquilo que ele fala. Né? Mas sim, eu devo acreditar que é como se Moisés estivesse numa classe e ele fosse o professor e estivesse ensinando para, né, pessoas sem conhecimento nenhum das coisas que aconteceram no início da criação. E aí é como se fosse algo que ele criou para que eles pudessem aprender e decorar mais fácil. Nós estamos ensinando as crianças nos descobridores. Ensinamos os livros da Bíblia, né, Isabel? Ensinamos os 12 apóstolos, olha aí, a Érica e a Dina, os 12 apóstolos, tá gravado, né? E aí é mais fácil de aprender com música. A gente cria uma sequência lá e aí fica mais fácil de aprender com a música. É uma forma didática de memorizar e aprender. Mas a gente não buscou a ordem das coisas. Dos 12 apóstolos, não está na ordem como foram chamados, não está. É uma didática, é um modo de ensinar. E aí eles acreditam que Moisés fez da mesma forma. Não está na ordem, mas Moisés arrumou lá de uma forma que ficou fácil de ensinar, por exemplo, dizendo que, olha, Deus primeiro criou a luz, o firmamento e a terra, aí depois só encheu. Olha como fica fácil de aprender, né, a criação. Pois é, a gente tem que acreditar nisso, que é uma forma alegórica de ensinar a criação de todas as coisas. Eu fiquei pasmo quando eu fui estudar, mas Santo Agostinho de Hipona, acreditava nisto, dessa forma. Não, isso aí não é literal, é alegoria. E nós sabemos que foi um grande teólogo na sua... ali nos seus antepassados ali, de 300 a 400 depois de Cristo. E também tem outros teólogos, irmãos, que eles acreditam que tudo que está escrito deve ser lido de forma literal. Do jeito que está, é o que é. E deve ser considerado da maneira como Moisés escreveu. 6 dias corridos de 24 horas. E nós vamos ver depois essa questão das 24 horas.
Um desses que até aprovam, né, este pensamento é o Calvino. Ele até fala que a narrativa de Gênesis era um relato histórico e que Deus, mesmo na sua sabedoria, adaptou toda a sua obra criadora para que o entendimento humano pudesse absorver, captar, aprender e até, né, adorá-lo desta forma. Então veja, o fato de eu acreditar justamente nisto, que devemos acreditar que a criação foi em 6 dias de 24 horas, é porque, como eu falei já para os irmãos, Moisés não ia escrever uma lenda, um mito, um conto que tivesse coisas obscurecidas, difíceis de entender, algo que tivesse mesmo senhas, coisas secretas para que o povo pudesse desvendar. Pelo contrário, Moisés está querendo, claro, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés está querendo ensinar o povo quem é Deus, como tudo foi feito, como nós chegamos até aqui, fomos libertos do Egito. A história é essa, Hebreus. Aprendam, o Senhor que nos libertou, o Deus de Israel, é esse Deus criador. E foi assim que Ele criou todas as coisas. E outra coisa que também corrobora para esse tipo de pensamento é que quando Deus fala tarde e manhã, dá a entender justamente um dia de 24 horas. Sabemos que ali os judeus, o povo de Israel, o dia para eles é diferente. Começa às 6 da tarde e vai até 6 da tarde. Então, primeiro vem a tarde e noite e amanhece outro dia. Diferente do nosso. Nosso dia começa de manhã, né? De manhã e termina à noite. E aí Deus fala sempre tarde e manhã, o primeiro dia. Tarde e manhã, o segundo dia. Tarde e manhã, o terceiro. E assim por diante. Tá bem, irmãos? Então, essas questões introdutórias eu acho que ficou bem entendido. Vamos agora para o texto. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Diz assim: e disse Deus. Na minha Bíblia ela é revista e atualizada. E ela está disse Deus. Mas se você for ver mesmo outras, fazendo comparação com outras Bíblias, é uma continuação do versículo 2. Está lá, e disse Deus. É como se Deus estivesse dizendo lá, olha, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava, estava chocando, preparando ali toda a matéria. Aí chega o versículo 3 e diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, é uma continuidade que nós temos aqui. E nós já vimos isso. Deus, sendo todo poderoso e sábio, deu a sua ordem e através dessa palavra dita, das palavras ditas, né? Haja luz, as coisas vieram a existir. Neste caso, a luz. Nós já vimos ali em João 1:4 que esse haja luz foi por intermédio do Deus Filho, Jesus Cristo, que estava no princípio com Deus, e através dele, o Verbo de Deus, o Logos, todas as coisas vieram a existir. Eu estava até pensando assim comigo mesmo, que Deus não ajustou as coisas que antes estavam desarrumadas, aquela matéria que estava informe. Deus não precisou fazer nada, apenas com a ordem da sua palavra. Imagina, irmãos, haja luz. Um comando, a luz apareceu. Eu pensando até nos meus filhos, né? Puxa vida, já pensou quando eu falasse uma vez, obedecesse, né? Puxa vida, seria uma maravilha, né? Mariana, faça isso. Aí vai lá e faz, né? Puxa vida. Deus tem esse poder. No seu comando, a coisa, de alguma forma, que não existe, vem a existir. A palavra aqui, haja luz, se
Se você for parar para ver, irmãos, eu até estava pensando também, né? São momentos de reflexões. Mas se você for ver, aquilo que o ser humano geralmente vai criar, vai fazer, ele sempre tem algum modelo, tem algo em mente. Por exemplo, o ser humano criou o avião para voar. Mas quem é que já existia antes do avião aparecer? Os pássaros. Então, é algo que o homem cria seguindo um modelo já existente na natureza. E aí nós temos várias coisas. A lâmpada, Thomas Edison que criou a lâmpada, foi criar ali algo que, mas já tinha um modelo. Criou a lâmpada. Olha, esse homem é muito inteligente. Mas Deus criou, já existiam as estrelas, aqueles pontinhos brilhantes no céu, a lua que ilumina a noite, mas sempre se baseando em algo que já existia, né? Se você for ver, colocar os objetos que o homem cria, geralmente é imitando alguma coisa que é existente já na criação, mas ele vai criar para a sua utilidade. Deus deu entendimento e tal. Imagina, irmãos, Deus criando algo em meio às trevas, o caos ali, aquela matéria informe, trevas cobrindo toda a face ali, tudo que existia, e Deus dizer: haja luz. Haja luz. Você consegue compreender o que eu estou pensando aqui? Algo que nunca existiu, não passaria na cabeça, né, humanamente falando, nunca. Como é que eu vou trazer à existência algo que não existe? Eu não sei como é que ele funciona, como é que vai ser e tal. E Deus, na sua majestade, na sua sabedoria, no seu poder, Ele diz: haja luz. E algo perfeito vem a existir do nada. De trevas, meus irmãos. Havia trevas. E do nada a luz passa a existir. Isso é espantoso, irmãos. É muito maravilhoso se você for parar para pensar nessas coisas. Você pode replicar para todos os dias da criação. Como é que Deus, né? Só Ele mesmo pode fazer essas coisas. Vir do nada uma coisa tão perfeita, tão bela. Mas existe também outro motivo para isso acontecer, irmãos. A palavra de Deus, nós temos registrado que o próprio Deus é o quê? Ele é luz. E nele não há treva alguma. Abra sua Bíblia em Salmo 27. Salmo 27, 1. Diz assim, Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Claro, nós temos aqui o salmista dizendo que o Senhor é a minha luz, mas é isso, a essência dele é esta. Ezequiel 10:4. Ezequiel 10:4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória de Deus. Se você for ver Isaías capítulo 6, Isaías tem ali, está na presença do Senhor, tem a visão. Deus em sua majestade, perante ali, no seu trono de glória, e ali os querubins com 6 asas, 2 fechando os pés, guardando os pés, 2 guardando o seu rosto, e 2 voando, porque a glória de Deus ali, como é que eles vão se proteger de um Deus que é luz, é glorioso, é formoso em toda a sua majestade? João 1, capítulo 4, João 1, versículo 4. Tem vários textos, irmãos, eu peguei alguns porque senão a gente vai passar o tempo e aí não vamos poder ver tudo hoje. Mas João 1, 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Está aí o motivo. Como é que Deus criou a luz? Ele é luz, irmãos. Ele é o Deus da luz.
é luz. E as trevas não podem segurar essa luz, a sua glória. As trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João Batista não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vida ao mundo ilumina a todo homem. Maravilhoso, né? Mais um texto, Tiago 1,17. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Mas o último, 1 João 1,5. 1 João 1,5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, maravilhoso esses textos. Podemos ver que essa luz não existia sol. Deus ainda não tinha criado o sol, não tinha criado os luminares, mas a luz apareceu. De onde? Do nosso Deus. Do nosso Deus. Deus é luz, e as trevas não conseguem segurar a luz do nosso Deus. E aí o nosso texto lá de Gênesis 1:3 continua. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós temos ali, quando eu estava lendo aqui, estudando, eu lembrei logo ali naquela passagem onde Jesus estava dormindo no barco, Jesus estava atravessando com seus discípulos ali no Mar da Galileia. E uma grande tempestade estava vindo e os discípulos estavam dizendo, Jesus, tu não te importa que nós morramos? Né? E aí Jesus repreende o vento, o mar, e aí os discípulos ficaram espantados. Como é que esse homem tem poder sobre o vento, o mar? Até eles lhe obedecem? É claro, irmãos, ele é o Criador. Ele é o Criador, por exemplo, da luz. Deus é esse Criador. Não tem como as coisas não existirem por causa do comando dele. Se ele disse, vai acontecer. Se ele disse, vai acontecer. Essa palavra criadora do nosso Deus, ela é irresistível, a ponto de criar algo exatamente conforme o seu comando. Exatamente conforme o seu comando, a coisa existe. Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ele ordenou, irmãos. Quem é que vai contra a sua vontade? Quem é que vai contra o que ele manda, o que ele diz? Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. Diz assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus disse, aconteceu. Deu a ordem, a coisa veio à existência. E aí, como eu falei, mesmo o sol não existindo ainda, não foi criado, mas nós podemos ver que a fonte da luz, a fonte da nossa energia, nós temos hoje o sol. Mas não foi isto que aconteceu no princípio. A fonte foi quem? Deus. E aí nós podemos ter algo, até meditar na impiedade do homem, na maldade, no pecado, na rebeldia do homem. Veja, o homem adora a criação. Quantas culturas antigas, e até hoje, né? Se for ver algumas tribos indígenas, ainda acreditam que no Deus Sol.
Porque é o Deus que dá a vida. Sem o sol não existe vida. Sem o sol não existe plantação que nos dá o alimento. Sem o sol as coisas, né, só são trevas. E aí nas trevas as coisas mais acontecem. Tem os espíritos maus. Então vamos adorar o sol, porque ele é o Deus, né, todo que nos dá a vida, nos dá a alegria, nos dá o mantimento. E aí esquecem que não é o sol que te dá isso tudo, não. Existe um ser que criou o sol, e antes do sol, antes da luminosidade, porque adoram o sol por causa do produto dele, do calor, da luz, mas antes do sol, a luz aconteceu, a luz veio a existir através do Deus Criador, através do eterno Deus. Ele é a fonte da luz. E aí nós temos Gênesis 1:4, que vai dizer: e viu Deus que a luz era boa. Irmãos, nós sabemos que essa questão viu Deus, como eu falei, Deus é espírito, mas é uma forma de nós vermos que Deus avaliou, Deus viu que aquilo que ele fez era bom. Mais uma vez eu cito, quando o criador da lâmpada, o Thomas Edison, eu esqueci, mas foram várias tentativas que ele fez, alguém sabe? Mas foram várias. E ele falhou em todas já, né? Quase desistindo lá, ele conseguiu. Olha, consegui criar a lâmpada, a eletricidade, enfim. Irmãos, Deus não foi tentativa e erro, não. Não foi tentando. Deixa eu criar um negócio aqui. Não ficou bom, não. Né? Apaga, sai. Vou criar de novo para ver se fica melhor. Não foi assim. Na sua palavra, a coisa existiu. E ela existiu de forma boa, bela, admirável, majestosa. Isso tudo foi criado, irmãos. Isso tudo foi criado, né? Essa criação foi dada de presente para o homem, Adão e Eva. Olha, isso aqui eu criei para que vocês se deleitassem na minha criação. Compartilhar comigo tudo isto que eu fiz. A natureza, o universo, esta luz. Isso é algo que nós devemos, irmãos, admirar. Por isso que o salmista diz, olha, os céus proclamam a glória de Deus. Quando você olha a natureza, você olha para o céu, você vê a majestade. Como é que pode um Deus, algum ser criar tudo isto? Colocar tudo no seu devido lugar. Então os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, as obras de suas mãos. Ele é o único que poderia fazer isso. E o versículo continua. Gênesis 1:4. E fez separação entre luz e trevas. Então nesta parte Deus ordena que haja a separação entre luz e escuridão. E aí nós vemos em toda a criação que Deus, não só na criação, mas no início das coisas, houve a criação. E desde este início, Deus é um Deus de separação, é um Deus de ordem, é um Deus que quer e gosta que tudo esteja no seu devido lugar, conforme Ele criou. Ele separou a luz das trevas, a terra dos céus, da atmosfera, a terra, a porção seca da água. Deus é um Deus que gosta das coisas mesmo no seu devido lugar, gosta de separar as coisas, não de misturar. E aí nós podemos ver que esse Deus é um Deus de ordem, e esses conceitos de separação, de destinação, de comando para que as coisas estejam no seu lugar, são fundamentais para a criação. Veja, Deus não criou a luz para dividir o mesmo espaço com as trevas. Até porque trevas é o quê? É a ausência da luz. Se eu tiro a luz, trevas. Trago luz, as trevas se dissipam. Deus não criou a luz para estar misturada com as trevas. Não. Deus, e nós vamos ver daqui a pouco, que Deus, já no versículo 5, vai lá, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Deus delimitou.
olha, a luz vai ser dia, as trevas vai ser noite. Não vai ter aqui mistura, não vão conviver juntas, não. Cada um no seu devido lugar. E aí, até nisto, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Deus não só chama, Ele não só ordena a existência da luz, mas como também Ele dá sentido à existência da luz, sendo ela nomeada como dia. Para que vai ter a luz? Para iluminar o dia. Para iluminar o dia. E para que vai ter as trevas? Vai ficar na noite. Então eu vou chamar luz, dia, trevas, noite. Veja, irmãos, Deus não cria algo para ficar ao léu. Ele dá sentido, Ele cria com um entendimento. Na sua sabedoria, Ele coloca a luz, vai ser o dia, trevas, noite. E o Criador, Ele delimita o tempo de duração da sua criação. Nós não temos para sempre dia. Não temos, vai ser 100 anos de dia. Não, aí agora a noite e as trevas vai ser, algumas horas só. Ele delimita de forma também perfeita, de forma que fique muito bom. Não sei se o pastor Elias... com certeza, né? Mas nosso pastor contava uma história, acho que o pai dele contava para ele. O motivo de ter, por exemplo, 2 noites, tendo um dia no meio, ou 2 dias, se você quiser, 2 dias com uma noite no meio. O senhor lembra? Acho que era o pai dele, né, que contava, mas o pai do nosso pastor, o pastor Frederico, ele contava: olha, meu filho, Deus colocou, um dia entre 2 noites, para que, ou se você preferir, 2 dias, tendo uma noite no meio, para que você pudesse refletir, naquilo que você fez no dia, pesa a cabeça, pensa, reflete, descansa, dorme, e no outro dia faça uma coisa diferente daquilo que você fez. É o momento que você pode refletir, pesar, mudar de opinião, mudar de pensamento, e aí no outro dia fazer tudo diferente. É um momento que você pode relaxar, descansar. Imagina se você trabalhasse, meu irmão, 6 dias sem parar, Valério. Complicado demais. O cansaço, o estresse. E outra, não, mas eu vou trabalhar e depois vou para casa. Mas aí não chega à noite para que eu possa mesmo entrar no estado de descanso, de sono. Já pensou? Sempre dia? Mas Deus é perfeito. Não, a luz vai ser até aqui. A noite vai ser até aqui. E uma vai anteceder a outra. No caso, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Termina o versículo 5. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Veja, irmãos, Deus primeiro veio as trevas. Deus criou das trevas a luz, Nesse sentido de que antes era tudo trevas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Então houve tarde e manhã, o primeiro dia. E assim por diante, nós temos aí os dias da criação. Isto até corroborando com, digamos assim, o calendário, a forma de contar os dias dos judeus. Tarde e manhã, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Irmãos, algumas aplicações que nós podemos tirar disso tudo, apesar de que a gente já fez várias aqui agora, Mas temos algumas coisas para destacar. Deus tem todo o poder como Criador de todas as coisas. E Ele tem o poder de mandar, irmãos, aquilo que Ele quer fazer. Segunda coisa, Deus, Ele é um Deus de ordem e de separação, como nós já vimos. Não somente da sua criação, luz e trevas, mar e céus, terra e água, dia e noite, mas também para com o seu povo, o povo escolhido, ao lhes pedir santificação, separação das nações pagãs, separação do mundo, como é hoje o nosso caso. E nós vamos ver alguns textos que falam justamente disso, que Deus é um Deus de ordem.
é um Deus que quer separação das coisas. Não vem com mistura, não vem querendo, não. Pode, né? A gente mistura um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Não. Ele é um Deus claro que quer separação das coisas. Gênesis 3:15. Primeiro nós vamos ver com o seu povo, o povo escolhido de Deus. Gênesis 3:15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, Deus falando com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O proto-evangelho é a primeira menção aqui da promessa de um Salvador. E aí que ele tá, Deus, o próprio Deus está sentenciando: ei, serpente, Satanás, eu vou pôr inimizade. O que é inimizade, irmãos? É totalmente o contrário de amizade. Vai ter inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Não vai ter mistura. Gênesis 12:1 e 2, quando Deus chama a Abraão, Gênesis 12:1, Deus escolhendo Abraão para dele formar um povo. Gênesis 12:1, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Pergunta: Deus poderia ter abençoado, fazer uma grande nação, engrandecer o nome do Abraão lá em Ur? Antes de tudo isso, irmãos, ele diz para Abraão, dá uma ordem para ele: sai daí, Abraão. Sai da tua terra. Tu está no meio aí de um povo pagão, de um povo idólatra. Estou te separando do meio desse povo. Sai daí. Vai para uma terra que eu vou te dar. Tu ainda não sabe, eu vou te dar ainda, né? Sai daí. E quando tu saíres, aí sim, te abençoarei, te farei uma grande nação. Tu vai ser uma bênção. Vou engrandecer o teu nome, fazer uma grande nação de ti. Mas sai daí. Sai daí. Levítico, capítulo 20, versículo 22. Levítico 20, 22. Diz assim: guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Então, olha, obedece, cumpre os meus mandamentos, para que eu não te expulse dessa terra que eu estou dando para vocês. 23. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Algo bem claro, irmãos, que a gente pode ver. Olha, vocês estão indo para o meio do povo, olha, façam tudo o contrário do que eles fazem, porque eu separei vocês. Até o alimento, aquilo que eles comem, vocês não vão comer. Vocês vão separar as aves limpas das aves imundas. Os animais mesmo sujos, imundos, os animais limpos. Até isto, porque eu os chamei para serem santos. Eu separei-os para serem meus, para não serem iguais aos outros. O último, ainda falando de Israel, o povo escolhido de Deus, Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Malaquias 3:16.
Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. O Senhor ouvia quem? Os que temiam ao Senhor. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. 18, irmãos. Então vereis outra vez a diferença entre quem? O justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus quer isso, irmãos. Deus não quer que você seja, que o seu povo seja um povo escondido. Ele quer que seja notório. O povo que serve a Deus, separado por ele, e o que não serve. O justo e o injusto. O perverso e o justo. Deus quer isto, separação. Aí você pergunta, isso serve para a gente também? Serve? Isso aí era para o povo de Israel, não era para nós. Hoje em dia, o crente hoje, pode usar brinco, ter tatuagem, pode se embriagar, ir para festa, balada, se divertir, transar à vontade, pode fazer tudo isso, ter uma vida lá e depois pode vir para a igreja. Aí que você se engana, porque a gente está no tempo da graça, nós podemos tudo, Deus só quer o nosso coração. Isso é diabólico, irmãos. Tem os textos. Começando em Mateus, capítulo 25. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Um texto bastante conhecido. Você está com esse pensamento, Quem é crente, quem já é salvo, verdadeiramente salvo, está com esse pensamento? Olha o que vai acontecer no final de todas as coisas. 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros. Como assim? Como é que vai ser? Aí Jesus vai explicar. Como um pastor separa os cabritos, separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Olha aí, no julgamento vai ter separação. Mas Deus é o Deus que separa, é o Deus que faz distinção de pessoas. Faz, porque ele chamou um povo para ser seu, ser santo. Romanos 12, 1 e 2 fala justamente isso. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. O que é se conformar, irmãos? É tomar forma. Você vai colocar uma água numa vasilha, a água vai tomar a forma daquela vasilha, daquele vasilhame, daquele balde. Paulo está dizendo aqui, e não vos conformeis, não vai se moldar, não vai querer imitar aquilo que está acontecendo neste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma, 2 Coríntios 6, 14. Também é um texto muito conhecido, principalmente para aqueles que estão pensando em ter um relacionamento com incrédulos. A gente vê aqui as meninas aí que já estão mais perto, temos a Manu, a Adina. Olha o que a Bíblia fala. E hoje está normal. Não, vamos ter mesmo, Posso namorar, posso ficar com alguém que é incrédulo da escola, da faculdade, não tem problema. Mas olha o que fala aqui. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles.
serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, irmãos, porque você é templo do Espírito Santo, porque o próprio Deus habita em mim e em ti. Versículo 17: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Para finalizar essa parte, 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis. Mais uma vez a palavra aqui, se moldar, se conformar. As paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, no tempo que você não tinha Cristo. Você estava morto em delitos e pecados. Pelo contrário, segundo é santo aquele que te chamou, que me chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E tem vários outros textos, irmãos. Voltando lá para Mateus, no capítulo 6, Jesus vai dizer, olha, vocês se preocupam com as coisas desse mundo, alimento, vestimenta, isso aí são os incrédulos, são os gentios que fazem. Vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. João 17 vai dizer, olha, eles não são do mundo, por isso o mundo os odeia. Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não deixe que eles vão para esse mundo tenebroso, não. Guarda eles do mal. E a última aplicação, irmãos, aí encerramos. Este mesmo Criador que chamou a existência à luz, é o mesmo Deus que ilumina a mim e a ti. É o mesmo Deus que tem o poder de iluminar o pecador, trazer vida àquele que está morto em delitos e pecados. E Paulo vai usar essa mesma figura de criação da luz lá em 2 Coríntios. Abra sua Bíblia para finalizar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios 4, 3. Veja. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Quando o evangelho é anunciado, a palavra é pregada, ele está encoberto para aquela pessoa mesmo que é incrédula. Porque aquele que já é nascido de novo aceita, retém a palavra de Deus. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, por que a pessoa não retém a palavra de Deus? Vem para a igreja, ou então escutem por aí na internet a pregação, escuta, mas não muda de vida, continua nos seus pecados, diz que é crente, mas continua na mesma prática. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o seu entendimento. Ela verdadeiramente não é um salvo, não é uma pessoa regenerada. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Preste atenção agora, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Paulo está utilizando a criação da luz. Primeiro dia lá, olha. Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você entendeu o que nós acabamos de ler, irmãos?
O poder da criação, da luz, chamar no meio das trevas a luz, é o mesmo poder que também te ilumina, me iluminou um dia, quando Cristo me regenerou. Isso é um milagre, irmãos. Isso só o poder de Deus pode fazer. Iluminar aquele coração que está cheio de trevas, de pecado, que Satanás encobriu os olhos. Essas trevas não são capazes de conter a luz de Jesus invadindo esse ser, trazendo das trevas para a sua maravilhosa luz o pecador perdido. Isso é um milagre, irmãos. E às vezes nós damos muita importância até para, um milagre, ficou curado do cancro. Olha, um milagre que agora voltou a ver. Olha, está falando em línguas, está profetizando. E nós não percebemos que o maior milagre, irmãos, é justamente esse: a salvação do pecador que está perdido em seus delitos e pecados. E Paulo, é escritura, não é só eu que estou afirmando. E Paulo está fazendo a comparação. Aquele Deus que chamou das trevas à luz, é Ele que tem também o poder de iluminar o pecador, trazer vida ao morto. Isso, irmãos, nós podemos dizer um forte, assim, e grandioso aleluia, glória a Deus, porque Ele fez isto em minha vida, Ele fez na sua. Amém. Nosso Deus é poderoso. Pela sua palavra, todas as coisas vieram a existir. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Pai querido, nos abençoa. Somos tão pequenos, Senhor, somos vermes mesmo na Tua presença. Um Deus tão poderoso que criou todas as coisas do nada, Senhor, criou a luz. E esse mesmo poder, Senhor, que cria a luz, também um dia, Senhor, teve poder para me salvar. Perdoou os meus pecados, Senhor, e iluminou a minha vida, me tirou das trevas e me trouxe para o reino de luz, Senhor, o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado porque Tu teve compaixão de cada um de nós. Não merecíamos, Senhor, mas Tu nos escolheu, Tu nos chamou também para sermos separados, Senhor. Sermos luz neste mundo. Estarmos separação com o mundo também, Senhor, das trevas. Nos ajuda a fazermos esta diferença neste mundo tenebroso. Nos abençoa, nos dá uma boa semana. Te pedimos Tua misericórdia, Senhor, Tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.